Oi, queridos, eu sou Elaine Piovesan e esse é o canal Mães S.A. O assunto de hoje é 10 desabafos que toda mãe gostaria de gritar pro mundo. Vem comigo que tá bafo. Bom, queridos, todas nós sabemos, né, que quando a gente se torna mãe, a gente se transforma, né? Tem até aquela frase que diz, né, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Devia ser assim, quando nasce um bebê, nasce uma mãe e uma culpa, porque a mãe se culpa por tudo, tudo é culpa da mãe, né? Mas enfim, o fato é que não é fácil ser mãe é barra pesada, tanto que muitas de nós às vezes terceirizam o serviço, né, para babá, para avó, para escola, para quem quer que seja. Ser mãe é ao mesmo tempo libertador e aprisionador, né? E dentro disso cabem muitas reflexões, né? A começar pelo parto, que quando você descobre que você está grávida, isso depois do exame de sangue, porque o exame de farmácia você faz lá, mas você não tem certeza se você tá ou não, né? E aí, depois que você tem o resultado do exame de sangue, você pensa, vou ser mãe, estou grávida. Daí é uma correria para médico, escolher uma obstetra, fora os outros cuidados que aí você tem que ter, pensar no enxoval, o nome do bebê, tudo isso vem à tona. Mas o fato é que você já tem que decidir que parto você vai fazer. E isso é de mulher para mulher. Eu, por exemplo, desde o começo, eu quis o parto normal. Eu comecei a ler, pesquisar isso, eu acho que quando a gente fica grávida, a gente quer pesquisar, se informar, perguntar para as mães, para as amigas que já são mães, o que elas escolheram, para elas falarem, mas ninguém fala tudo para você. Então eu fui pesquisar, eu li bastante e eu resolvi que eu queria ter o parto natural. Mas a minha obstetra, desde a primeira consulta, ela falava em cesárea, né? Ela queria cesárea, ela queria um dia marcado para ir lá e acompanhar. Quando eu falei para ela que eu queria o parto normal, parto natural, ela não quis ir. Ela queria me cobrar uma fortuna para acompanhar e tudo mais. Aliás, eu acho que, nossa, esse comércio existe desde sempre e não deveria existir, né? Porque cada mãe sabe de si, cada mãe sabe, né, do que é capaz e é uma escolha, eu acho, de cada mãe, né? Eu preferi ter o parto natural. E tem mães que escolhem a cesárea, e tudo bem, né? Só que eu queria que ela me respeitasse, e desde o começo não foi isso que aconteceu. Mas eu continuei com ela, sei lá, por bobeira, né? Enfim. Mas antes de ter a Helena, eu optei, né, diante de tanta pesquisa que eu fiz e tudo mais, eu optei por conversar com uma doula. Eu conversei com a Nietzsche, que é uma pessoa maravilhosa, e na época, há 5 anos atrás, esse acompanhamento de doula era muito caro, né? Eu não tinha grana para bancar ela acompanhando toda a minha gestação. Então, ela me sugeriu de ter alguns encontros importantes para sanar algumas dúvidas que eu tivesse. E aí a gente marcou alguns encontros, foi bem legal, porque ela falou do papel da mãe, do papel do pai, as funções que o Alvinho ia ter na hora do parto, já que ela não ia acompanhar o parto, né? Só nós dois que estaríamos lá. E foi muito legal isso, porque ela me tirou várias dúvidas. Eu sabia de todas as fases que eu ia passar na hora do parto. Foi bem interessante. Mas enfim, a minha preocupação maior era com a Helena, que ela nascesse bem, que ela tivesse com saúde. E ela mamou na primeira hora de vida, isso pra mim assim foi uma vitória. E eu acabei parindo a minha filha de parto natural como eu quis, né? E foi uma experiência assim incrível mesmo. Bom, depressão e baby blues. Eu, graças a Deus, não tive a depressão. Mas depois de um tempo eu descobri que o que eu tive foi o baby blues. Que blues é tristeza, né? Eu tive, assim, alguns episódios de choro, assim, muito choro. Eu tinha choro, medo, e assim, eu tinha vergonha de falar o que eu tava sentindo, porque eu ficava com medo que as pessoas pensassem que eu não tava gostando da Helena tá ali, ou que eu não queria cuidar dela, alguma coisa assim. É um medo que dá na gente e que passa, graças a Deus. Então, se você tá passando por isso, entenda que vai passar. Mas assim, eu chorava no chuveiro, assim, sozinha e não falava pra ninguém. Mas eu tive muito essa coisa assim, de não vou conseguir, não vou dar conta, é muita coisa pra mim. O fato é que vai passar, né? Aí tem as visitas, né? Que pra mim, visita devia ser proibida nas primeiras semanas, mas na primeira semana devia ser proibida, né? Porque assim, você tá lá, você acabou de parir, você tem uma criança que você levou pra casa, que você não sabe bem
como que você vai cuidar direito? Você ainda tá lá de pijama, descabelada, vazando do parto, porque o parto natural ainda faz com que você fique alguns dias perdendo sangue, e isso é bem desagradável, né? E ao mesmo tempo tem gente chegando, gente saindo, gente rindo alto, falando alto dentro da tua casa, e você fica lá, entre fazer o social com as pessoas e dar mamar. Assim, é uma experiência muito ruim a primeira semana. Eu ainda que tive a sorte da minha mãe vir da Lapa para ficar comigo, então toda essa parte operacional de receber visita, de cuidar da comida, da roupa, da casa, ela fez para mim. Nossa, eu sou total gratidão por ela, por isso. Mas assim, é bem difícil, é um período assim de adaptação, né? Porque é uma família que nasceu ali. Então você tem que adaptar o teu marido, que já não é só mais teu marido, é o pai da tua filha, é você com a tua filha, essas relações assim, esses laços que a gente tem que começar a estabelecer ali com o filho. Então é bem difícil quando tem muita gente vindo ali, né? Bom, isso sem falar no puerpério, né? Que o puerpério, eu nem sabia que tinha esse nome também, descobri quando estava grávida. Que o puerpério nada mais é do que o resguardo, do que a quarentena. Mas assim, são muitas mudanças físicas que estão acontecendo, né? Porque o teu corpo começa a entender que não tem mais um bebê ali, então ele começa a querer voltar ao normal, né? O teu útero vai se retraindo, e é muito estranho, porque toda vez que você fica em pé, você acha que os seus órgãos vão cair no chão a qualquer momento, você anda segurando a barriga, assim, ai, assim, muito desagradável, desconfortável. Você tem que cuidar dos pontos, muitas mães levam pontos, seja pela cesárea ou pelo parto normal, então você tem que cuidar ali dos pontos e tudo mais. É um período bem complicado, assim, né? Fora as superstições que tem em volta do puerpério, né? Eu não consegui ficar 40 dias sem lavar o cabelo por motivos óbvios, né? Mas eu já me considero uma vitoriosa porque eu consegui ficar os 7 dias sem lavar o cabelo. Então, palmas pra mim, eu consegui. Bom, aí nós temos o paternalismo, né? Porque assim, os homens não passam por nenhuma mudança assim muito drástica, né? Depois que eles se tornam pais, não tem nenhuma cobrança da sociedade em cima deles, né? Aliás, tem algumas políticas tentando aumentar a licença paternidade. Você que é mãe, que acabou de parir, tem mais um trabalho dentro de casa. Porque vamos combinar, né, gente? Os homens não veem a licença paternidade, a maioria dos homens, né, não vou colocar todo mundo no mesmo pacote, mas eles não veem licença paternidade como um período de adaptação, de criar rotina com o bebê, de estabelecer vínculos, de ajudar a mãe, seja com a logística, com outras coisas que estão acontecendo ali. Enfim, eles não veem, né? Eles veem como um período de folga. Para ser pai, quando um casal resolve ter filho, eu acho que devia ter assim uma masterclass, tipo um passo a passo para os homens, para eles saberem tudo o que acontece no corpo e na mente de uma mulher e como que eles têm que agir, né? Desde o período de gestação até o cuidado com os filhos, assim. Eu acho que ia ser bem mais didático, ia ser bem mais consciente o papel deles, né? Porque, assim, claro, eles não têm culpa, muitas vezes a gente mesmo afasta eles, né? Não, não faça assim, faça assado, não, deixa que eu faço, e a gente acaba afastando eles desse papel. Mas não pode ser uma justificativa, né? Eles têm que também entender que eles também têm um papel importante na vida da criança e na vida dessa família que acabou de se formar. Daí a gente tem que enfrentar a correnteza dos pitacos, né? Porque todo mundo dá pitaco. Aliás, ninguém ensina as mães, as gestantes, um modo educado de dizer que os pitacos não passarão. O ideal é que você não dê palpite, principalmente se você não é mãe. Porque eu acho engraçado, a gente recebe muito palpite de quem não é mãe, de quem não tem esse lugar de fala. É muito engraçado isso. Aí, o que acontece? Quando a gente surta, a gente é rotulada de louca. Mas eu acho assim, os surtos fazem parte. Então, quando uma mãe surta, eu penso assim, que ela deu tanto sinal, mas tanto sinal, que ela precisa às vezes gritar para ser ouvida, porque ninguém escuta. É só todo mundo dando pitaco. Ninguém me fala, nossa, que mãe que você tá tentando ser, que mãe maravilhosa. Nossa, parabéns, olha, você tá cuidando super bem do seu filho. Não, é tipo assim, não faça assim, não faça assado. Ai, não dê banho assim, ai, a temperatura da água, ai, não sei o quê. Não, e gente que você nem conhece na rua, te vê com o bebê, já vai falar, essa criança tá com frio, essa criança tá com calor. Nossa, você carrega essa criança assim? Bom, uma outra coisa que também acontece, né, nesse período da quarentena, assim, que vai passar, fica tranquila que vai passar, é o cuidado com a aparência. Nossa, meu Deus, como as pessoas se preocupam com a aparência e julgam uma mãe pela aparência. Gente, não é que a gente deixa de se cuidar
tá? Não tem nada a ver isso. É que a gente tem tanta coisa para pensar. Tem um outro serzinho que acabou de nascer ali, renúncia. A mãe renuncia à própria vida para cuidar da criança, gente. Então, é normal que a beleza, né, que fazer a bonita não seja mais a prioridade. A prioridade agora é o bebê. Claro que a gente também precisa de cuidado, a gente precisa se cuidar também, mas a prioridade é, por exemplo, assim, entre acordar mais cedo para fazer uma escova ou dormir um pouquinho mais, a prioridade não vai ser fazer escova. Claro que depois de um tempo a gente tem que recuperar essa mulher, que é esse retorno da identidade própria que toda mulher tem que ter, precisa passar, e é um exercício assim muito difícil, porque a gente sempre pensa nos filhos antes de pensar na gente. E a gente tem que se cuidar mais. E tudo isso vai voltar, você vai voltar a ser você mesmo. Você vai voltar a ter a querer estar mais bonita, a cuidar mais da tua aparência. E eu acho que tem que acontecer esse momento, e é de mulher para mulher. Eu demorei bastante para retomar minha identidade, demorei bastante mesmo, porque eu me doei totalmente para Helena. Me doei totalmente para ela. Eu quis ser essa mãe, sabe? De estar ali junto, de cuidar, sempre ela primeiro e depois eu. Mas ao mesmo tempo eu também tinha essa coisa de tentar, né, resgatar aquela mulher que sempre foi vaidosa, que sempre gostou de fazer a bonita e tudo mais, mas foi aos poucos, né? E eu acho interessante, você tem que se protagonizar de novo. Então é importante esse resgate dessa mulher que um dia você foi e que agora tá muito melhor. E o cansaço. O cansaço é constante, né? Você tá o tempo todo cansada, está. Você tem vontade de fazer sexo? Não, você não tem vontade de fazer sexo. Porque você está numa outra fase. Você está na fase de amamentar, você está na fase de acolher. Então é outra vibe, gente. Tem alguma coisa de mal isso? Não tem. Isso vai voltar, aos poucos vai voltar. Você fica mais introspectiva, você tende a querer cuidar do outro e deixar um pouco você de lado. Mas assim, a gente reclama um monte? Sim. A gente tá cansada? Sim, a gente está cansada. Sempre a gente vai estar cansada. Gostaria de ter dormido um pouco mais? Sim. E é engraçado isso, né? Porque você perde totalmente a tua privacidade, né? Você não vai mais ao banheiro de porta fechada. Você acaba se acostumando com isso, né? Com essa falta de privacidade. E você tá cansada, e você tá irritada, e você tá reclamona, não quer dizer que você não ama o teu filho. Claro que você ama o teu filho, né? Eu já vi vários depoimentos de mães que falam, eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Eu acho super forte isso. Eu, graças a Deus, não passei por isso. Mas tem mulheres que passam, que não gostam da função ser mãe, mas que amam os filhos por igual, gente, e a gente tem que respeitar. Por isso que existem aí as babás, né? Então quem pode terceirizar esse serviço, nem que seja por um tempo, e não tem que se sentir culpada por isso. Deixa a culpa um pouco de lado, entendeu? Se você tem condições, vai atrás, vai resgatar essa mulher, porque é essa mulher forte que o teu filho vai precisar lá na frente. Bom, em relação ao julgamento, eu nem vou comentar, né? Porque é muito óbvio, né? Vem julgamento de mulher, de homem, todo mundo quer julgar você. Mas aí eu fico pensando assim, exercitemos a empatia, né? Antes de me julgar, pensa o que eu tô passando, né? Porque só uma mãe sabe o que uma outra mãe passa. Então, assim, a empatia é um exercício muito bom, tá? Obrigada de nada. A renúncia. A renúncia é uma rotina, né? Você deixa de fazer as coisas por você para fazer para os filhos, assim, naturalmente e cotidianamente. A gente renuncia ao trabalho, a gente renuncia à vida social, a gente renuncia à saída com as amigas. E tudo bem, porque você tá ali por um bem maior. E o fato de você escolher ficar em casa para cuidar do seu filho não quer dizer ficar em casa sem fazer nada. Porque uma mãe que escolhe deixar de trabalhar para cuidar do filho é uma mãe que está renunciando muito mais do que um trabalho. É uma mãe que está renunciando um convívio com outras pessoas, está renunciando uma vida social, está renunciando muito mais, né, gente? E fora que ficar em casa não é só ficar em casa, né? Porque quem é mãe, quem é a mulher que tem um lar para administrar, sabe que em casa é o lugar onde a gente mais trabalha. Porque tem todos os afazeres domésticos que você tem que fazer todos os dias, né? E que você, queridão, só vai perceber essas atividades que nós, mães SA, fazemos, que são as atividades anônimas de lavar, passar, cozinhar, né? Cuidar da casa, preparar o café da manhã, buscar, levar. Você só vai perceber isso quando essa mãe deixar de fazer. Aí você percebe. Senão, não.
né? Por isso que são funções anônimas que eu falo tanto, né? Bom, e o apoio e o acolhimento, né? A gente precisa de apoio, a gente precisa de acolhimento e muitas vezes nós mães não falamos isso, que é um erro. A gente devia pedir ajuda, devia delegar funções, a gente fica com tudo pra gente, como se a responsabilidade de tudo fosse nossa, e não precisa ser assim. Então, delegar funções, pedir ajuda pra amiga, sabe? Pedir ajuda pro pai do teu filho, pra, sei lá, que você precisa sair, que você precisa se cuidar, ou que você precisa fazer um exercício, alguma coisa assim. Gente, sem culpa, a gente precisa de acolhimento, sabe? Aqui eu falei, cuidados paliativos. É uma massagem, é uma conversa, é um café que você vai tomar com uma amiga, sabe? E as amigas não deixem de visitar, não se afastem tanto, sabe? Porque aquele primeiro mês que o bebê nasce, todo mundo tá ali junto para ajudar. Passou aquele primeiro mês, faz puf, todo mundo some. Aí fica o que a gente fala de solidão materna. Você fica mais tempo na internet, porque você fica buscando informação, tentando achar grupos ali de mães que estão passando pela mesma coisa que você, porque até então o teu assunto é só esse. E isso é bem engraçado, porque você conversa com amigas que não têm filhos, elas não têm muita paciência de ficar ouvindo o que você tem para falar e elas não sabem das suas demandas também, de coisas que você precisa. Já mães que já têm filho já te entendem que você precisa, que alguém segure o bebê para você pelo menos tomar um banho demorado e relaxar no banho, que você precisa desse cuidado. Então, assim, acolhimento pode vir de todos os lados e são muito bem-vindos. É aquela coisa, né? Vamos julgar menos e vamos dar mais fraldas, por exemplo, né? Ao invés do julgamento. Isso é importante, né? E você, mãe, que tá passando por esses perrengues aí, desses desabafos que eu acabei de falar, não se preocupe, vai passar, né? E eu quero fazer, assim, um convite para todas as mães, as dindas, as tias, os tios e os dindos também. Vamos todo mundo, assim, ninguém solta a mão de ninguém. É meio clichê, mas é bem verdade. A gente tem que se juntar, porque afinal de contas, a gente vai criar seres humanos e a gente quer humanos melhores num mundo melhor. Então, se você também quer compartilhar a sua história comigo, eu vou adorar saber. Comenta, curta, compartilha, se inscreva no canal também. Isso é bem importante para a gente estar unida, conectada e montar essa rede de Mães S.A. que nós somos, né? Somos todas Mães S.A.